Podemos começar, Fred, ou as pessoas ainda estão Não, entrando? não entrando ainda, vamos esperar um pouquinho, Léo. Tá, Vamos esperar pelo menos uns 3 minutinhos. Eu tô vendo a lista aumentando aqui. tô vendo também. Uhum. Elas já nos escutam? Eu Acredito vou, que sim, né? eu vou confirmar. Boa noite. Alguém da audiência poderia confirmar se vocês conseguem nos ouvir e nos ver? Eu acho que eles estão tendo que levantar a mão para falar. Aí a gente tem que colocar o allow to talk. Hum, Deixa eu ver aqui. Alguém aqui levantou a mão. Alguém poderia colocar no chat uma mensagem se você consegue me escutar? Um Vocês oi, alguma estão, coisa assim. vocês estão me ouvindo? Sim, Eu estou te Ah, ouvindo. então tá bom. tá. Bom, acho que podemos iniciar, né, Fred? Sim, por favor, Leonardo. Então, boa noite a todos. Bem-vindos ao seminário, né, promovido pela GastroPlus Simulations Plus, onde hoje teremos o Frederico Martins como moderador e o Eduardo Nabais, que falará sobre aplicação de PBBM e bioequivalência virtual para auxiliar no desenvolvimento de formulação e definição das especificações de dissolução. Serão abordados dois estudos de caso. Eu acredito que o tema é bastante relevante e importante para todos nós, para todo o pessoal aí de indústria farmacêutica. E eu quero, então, falar um pouquinho sobre o mini currículo do Eduardo. Eduardo Nabais, ele é coordenador de equipe de dissolução e modelagem por PBPK e PBBM, da empresa União Química. Possui bacharelado em farmácia e bioquímica. É mestre pelo Programa de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, na área de farmacometria, modelagem e simulação populacional, PBPK, e tem experiência de 19 anos na indústria farmacêutica, atuando nas áreas de estudos de bioequivalência e desenvolvimento analítico, com foco no desenvolvimento de métodos de dissolução, meios de dissolução biorrelevante, estudos em sílico, PBPK, PBBM, e estudos in vitro e in vivo de correlação. Eduardo é uma pessoa participante em vários cursos, seminários, e é uma pessoa de muito conhecimento, uma pessoa muito relevante nessa área, e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele, e com o Fred também, que tem toda uma experiência aí também na área, que está aí na GastroPlus com todo o seu conhecimento e que já trabalhou também em várias outras empresas e hoje agrega aí a GastroPlus com seus conhecimentos também. Dessa forma, eu passo então a palavra para o Frederico, nosso moderador, e logo em seguida o Fred então passará para o Eduardo Nabais. Boa noite a todos pela participação. Primeiramente, muito obrigado, Eduardo, pela sua presença essa noite de terça-feira. Você vir aqui compartilhar seu conhecimento. Obrigado ao time do ICF que nos representa na América Latina. Obrigado por estar organizando esse evento junto conosco. Isso é bastante promissor e útil para que possamos espalhar na América Latina todo o conhecimento necessário para que o PBPK e o PBN alcance mais e mais espaço. Nós vamos dar o início à palestra, a palestra vai ser gravada, mas nós mantemos todo o sigilo de e-mail, telefone e contato conosco, ninguém terá acesso a isso. E, por favor, durante a palestra, vocês podem pôr suas perguntas na caixa de perguntas QIA, que ao final nós abriremos para as perguntas para o palestrante. Então, muito obrigado, Eduardo, e o chão é todo seu. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a Simulations Plus, ao Frederico, ao ICF pelo convite aí de
poder estar compartilhando um pouquinho da experiência ao longo desses anos aí com a modelagem e simulação. Eu vou colocar, já compartilhar a minha tela. Eu acho que aí a gente pode ir falando. Pronto, aí vocês falam para mim se também vocês estão vendo a minha tela cheia. Per- Já, Perfeito. já visualizamos. Então tá jóia. Então, agradecer aí o convite mais uma vez. Prazer poder estar compartilhando aí um pouquinho desse conhecimento, divulgando a modelagem e simulação, que já é uma realidade aí fora do Brasil e aqui com a ajuda aí do ICF, Simulations Plus, Frederico, a gente está cada vez mais evoluindo também aqui no Brasil e mostrar para vocês um pouquinho como essa ferramenta pode ser útil no desenvolvimento de formulações, na definições de especificações, seja de dissolução, seja também de partícula, e que ela pode ser utilizada para muitas muitas coisas, muitas variedades de tipo de estudo, não só no desenvolvimento. Então, o objetivo aqui, passar aqui para a próxima tela. Eu não sei se está mudando a tela. Mudou para vocês ou não? Ainda Ainda? não. Não? Então, peraí que eu vou recompartilhar aqui. Deixa eu não compartilhar mais. Vamos ver se agora vai. Foi? Sim, mudou. Ah, então tá bom. Então, o objetivo aqui é trazer dois estudos de caso, né, utilizando a modelagem. O primeiro caso, o foco foi avaliar algumas formulações a partir de um desenho experimental, né, um delineamento experimental com approach de quality by design, e utilizar a modelagem, né, para a gente poder definir qual daquelas formulações teriam mais sucesso num estudo de bioequivalência. E o segundo caso já também utilizando a modelagem, o PBPM Approach, para avaliar aí a questão do poder discriminativo do método, né? Como a gente sabe, tem no guia, a gente tem aqui um guia 14 e ele pede né, lá tem algumas abordagens para avaliação do poder discriminativo do método. E ele pede nesse guia que a gente altere alguns atributos críticos de qualidade dessa formulação para avaliar se o método é discriminativo e esses atributos, o que eles poderiam impactar na performance em vivo do produto. Como não temos como avaliar, né, essas alterações, se realmente ela vai ter impacto, porque o trato gastrointestinal ele é bem complexo, a modelagem, a bioequivalência virtual pode aí nos auxiliar para demonstrar qual seria o impacto dessa formulação se ela fosse administrada em vivo. Então, a aplicação da modelagem PBPK, né, ela auxilia no desenvolvimento de medicamentos, mas como eu falei, ela também possui outras aplicações para interação medicamentosa, ajuste de dose, em crianças, idosos, gestantes, enfim, ela tem muitas aplicações. O objetivo aqui é só mostrar um pouco da parte que a modelagem PBPK ela pode auxiliar aí no desenvolvimento de formulação, né? O modelo PBPK é uma ferramenta que ela vai descrever o comportamento do fármaco no organismo. E com o auxílio do PBBM, que vai além da fisiologia e da farmacocinética, ele ajuda a entender os aspectos relevantes da formulação, né? Como, por exemplo, a dissolução, tamanho de partícula, prevendo o impacto do produto na fisiologia. Como a gente está falando de PBPM, está falando de administração de produtos de absorção, de administração oral, né? Onde a gente quer ver o impacto desse produto como é que ele vai ser absorvido. Uma das principais ferramentas para se utilizar nisso é a própria
dissolução. Então, a dissolução é uma ferramenta-chave para esses produtos, né, de administração oral que necessitam se dissolver para poder ser absorvido. Então, a dissolução também não deixa de ser um modelo, né, é um modelo físico, mas é um modelo que, através do perfil de dissolução, a gente vai conseguir avaliar, com aquele perfil da porcentagem dissolvida em função do tempo, de como é que é o seu processo, dos recipientes que você está usando. Então, a dissolução vem como essa ferramenta que vai auxiliar no desenvolvimento do modelo, porque ele consegue, através desse perfil, né, ver todas essas variações de processo, formulação, solubilidade do IFA, polimorfismo, tamanho de partícula. Então, ele também é esse modelo que consegue ver, né, você consegue obter essas informações que estão por trás daquele perfil de dissolução, assim como os modelos farmacocinéticos, que a gente vai entender também o que está por trás desses modelos, né? Então, como eu disse, os benefícios aí da modelagem e simulação com as suas demais aplicações, né, que é reduzir aí, a necessidade de utilizar voluntários ou animais. Então, porque com esse desenvolvimento racional, mais assertivo, você reduz aí o número de estudos de bioequivalência, de reprovação, e aí tentar de novo, e aí tentar ajustar a formulação. Então, ele já te dá um racional, te auxilia muito nisso de você ser mais assertivo. E, consequentemente, você disponibiliza aí no mercado o seu produto de forma mais rápida, né? Reduz o tempo de desenvolvimento, porque aí você utilizando esse racional, você sai daquela tentativa e erro e começa a focar mais avaliando aí o impacto realmente dos recipientes, do seu processo, nesse desenvolvimento. Redução de custo, né, porque você diminui o número de experimentos em laboratório, reduz o número de testes em vivo também, né, então deixa de ser uma redução de custo. Consegue-se determinar especificações clinicamente relevantes, porque inserindo e vendo os dados em vivo, depois, né, confrontando com esses dados de bioequivalência virtual, você faz especificações que são mais robustas, mais seguras para o paciente, né? Porque hoje a gente acaba fazendo uma especificação, seja de dissolução, a gente tem sempre, né? Liberar mais que 85% em X tempo. A gente consegue, né, com o modelo, realmente entender se aquele porcentagem dissolvida que a gente quer determinar, se aquele tempo escolhido realmente é um tempo que tem relevância em vivo, né? Tem até um caso, um artigo que eu li recentemente, que a Simulations Plus também republicou, que é sobre o bisoprolol. O bisoprolol é um fármaco classe 1, né, passível de bioisenção, e a especificação dele, se eu não me engano, era 85% em 30 minutos. E através dos estudos foi possível ver que esse 85% acabava sendo muito restrito. Era possível alargar um pouco mais a faixa dessa especificação e o produto continuava sendo seguro e eficaz, né? Passando por um Q de 75%. Então, você consegue aí ter umas especificações não tão restritivas, nem também muito larga, né? Além disso, também pode auxiliar aí na flexibilidade regulatória, porque se você vai fazer um pós-registro, tem os modelos, tem a correlação vivo-vitro, você aí consegue, com que essas alterações de processo, de local de fabricação, você possa bioisentar, né? Não ter que fazer um novo estudo em vivo. E acompanhar também o ciclo de vida do seu produto, né? Avaliando também o impacto da estabilidade, uma queda no perfil de dissolução, qual seria o impacto disso no indivíduo. Então, para a gente entrar aqui no estudo de caso que eu comentei, então aqui foi uma avaliação da formulação, né? Um delineamento experimental através do Quality by Design, onde o objetivo aqui era a gente
avaliar essas formulações, né, criar um modelo, fazer os perfis de dissolução e avaliar, dentro dessas formulações, qual aquela que poderia ter uma bioequivalência positiva e que seria mais assertivo, e também avaliar o impacto das outras formulações, né? Ver o quanto, podemos dizer assim, não bioequivalente elas seriam, e aí determinar aí um espaço seguro, né? Um safe space para o nosso produto. Então, foi uma análise fatorial completa. Eu vou apresentar aqui o racional, né? Então, o que eu gosto de fazer antes de começar a criar um modelo, é você ter um fluxo de trabalho, né? Eu, particularmente, gosto de ter esse fluxo para a gente poder visualizar, até para você poder montar o seu relatório, passo a passo, aonde você se encontra. Então, esse é um fluxo de trabalho que eu acho interessante, que eu aplico aqui, né, para a gente ir definindo o passo a passo do nosso desenvolvimento. A gente tem, né, o objetivo do modelo, o desenvolvimento desse modelo, né, que vai partir de dados inicialmente. A gente não tem dados em vivo, mas a gente está trabalhando com genérico, a gente, né, ainda não tem esses dados de estudo clínico. Então, a gente procura na literatura esses dados de concentração plasmática, seja ou de outra forma farmacêutica, mas do mesmo fármaco. Então, a gente vai buscando todas essas informações para construir o modelo. Alguns experimentos a gente consegue fazer para aplicar no modelo, então, uma solubilidade, permeabilidade, parte também de partícula, a gente consegue fazer experimentalmente para poder colocar nesse modelo. Tem também o ADMET Predictor, que também nos dá as informações de propriedades físico-químicas do fármaco, e tem um ótimo grau de correlação, um software excelente que dá suporte, né? No próprio software da GastroPlus, você já pode ter o ADMET Predictor conectado, então, ao colocar as informações do seu fármaco, automaticamente você já tem alguns valores, algumas pKa, solubilidade do fármaco. Então, e aí tem a parte de dissolução. Eu, particularmente, prefiro montar o modelo primeiro sem os dados de dissolução, né, montar ele propriamente dito, e depois inserir o teste de dissolução. Porque aí eu consigo ver o impacto da dissolução, que é o foco, que é o objetivo, onde eu estou querendo chegar. Então, quando eu montando o modelo e depois inserindo os testes de dissolução, eu consigo ver a influência dessa dissolução, desintegração do fármaco na minha absorção. E aí, fazer uma verificação, né, do modelo. É importante você verificar se seu modelo está correspondendo ao que você fez. Você pode estar avaliando com uma outra forma farmacêutica ou com uma outra dose, para avaliar se seu modelo está respondendo a essa variação de forma farmacêutica ou de dose. E aí, propriamente dito, para depois poder aplicar com os outros perfis que eu vou estar inserindo para fazer essa avaliação e ver o impacto, né, dessa absorção. E aí, consequentemente, fazer a bioequivalência virtual para definir a forma e depois, consequentemente, já conseguir determinar uma especificação para dissolução. Então, como eu falei, assim, o objetivo tem que estar bem claro. Então, aqui no caso, era avaliar a performance de formulações candidatas que iriam para a bioequivalência de um produto de 50 miligramas de liberação prolongada. Os dados que eu vou começar a utilizar são dados de IV, né, de endovenoso, dados de uma liberação imediata, para, por fim, poder usar os meus dados de liberação prolongada. E aí, também depois, confrontar com os dados de um estudo pivotal, um estudo em vivo. Então, essas são algumas informações que o ADMET Predictor tem, mais informações que ele pode nos dar. Eu pus aqui só uma simples tabela para vocês verem que a gente mescla um pouquinho aí
das informações do ADMET Predictor, tenho informações experimentais, né, como a solubilidade. Esse é um fármaco classe 1, não é pH dependente, e quem controla a liberação é a matriz da formulação. Então, informações de pKa, né, que a gente pegou do ADMET Predictor, o tamanho de partícula, que é experimental. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o... Não sei se eu vou conseguir ligar o marcador. Ah, consegui. Então, aqui o pKa, as informações, né, do tamanho de partícula, tem a parte de permeabilidade, que também foi extraída do ADMET Predictor, as informações de fração não ligado plasma e a razão sangue plasma. Então, são informações que você consegue obter do software, informações de literatura, e aí você coloca, né, no software. O software é bem intuitivo, então tem a parte de componente, tem a parte de fisiologia, tem a parte de simulação, então você vai inserindo os dados. Bom, então, a gente partiu aí o desenvolvimento, né? Então, começamos com os dados endovenosos, né? Então, construir o modelo a partir de dados endovenosos ou a partir de uma solução. Por que eu comecei a montar com os dados intravenosos? Porque aí eu estou tirando a etapa biofarmacêutica, a etapa de dissolução, a etapa de desintegração, que vai, querendo ou não, estar contido, né? Uma concentração plasmática de um sólido oral, né? Eu estou tirando todo esse viés para que eu possa montar o meu modelo, e aí, quando eu colocar os resultados de dissolução, eu conseguir entender o que que essa dissolução está impactando no comportamento do meu fármaco no organismo. Então, né, com os dados de endovenoso, né, sem esse viés, eu entendo melhor como o fármaco é distribuído, metabolizado, eliminado, e aí, depois inserindo as informações, eu consigo ver, propriamente dito, o impacto disso na minha concentração plasmática. Então, inseridos os dados, né, foi retirado através de literatura, a gente montou lá os dados e aí fez a simulação. Então, obtida a simulação, apresentou aí uma boa correlação. Então, os quadradinhos são os valores observados e a linha é o valor simulado. Então, a gente pode ver aqui que o Cmax ficou muito próximo, a área sobre a curva. Então, aqui eu tenho então meus dados farmacocinéticos, né? Então, agora eu preciso entender, para conhecer mais meu modelo, eu preciso entender o que está por trás desses dados, né? Qual é o melhor modelo compartimental, bicompartimental? Qual desses modelos melhor vai descrever esse meu perfil que a gente obteve, né? Então, para isso, a gente utiliza o módulo PK Plus, que está dentro também do software do GastroPlus. Então, nesse caso, o melhor modelo que descreve essa concentração plasmática que a gente obteve é um modelo bicompartimental. Então, tem um compartimento que considera, né, o organismo como um compartimento central e um periférico. Então, agora eu tenho esse modelo descrito, né, propriamente dito, porque eu tenho agora os valores, como é que eu posso dizer? Esses são os fatores, né? Esses fatores aqui, clearance, volume de distribuição, são os fatores que geram esse resultado. Então, esses são os fatores que me criaram esse perfil de dissolução. É o que melhor esse perfil de dissolução não, essa concentração plasmática. São os dados que melhor descrevem isso. Então, a partir dessas informações de clearance, a constante, né? Constantes de central para periférico, que é esse K12, K21, são informações que me fazem entender o modelo, e a partir daí eu consigo prospectar novos cenários, né? Então, a partir daí, se eu for mudar a minha forma farmacêutica e ela tiver uma baixa biodisponibilidade, eu consigo entender o impacto
dessa formulação. Então, por isso que é interessante agora eu já, né, ter um modelo a partir do endovenoso, eu consigo agora prospectar novos cenários, porque eu já tenho o meu modelo ali montado. Então, como eu consigo prospectar esses cenários, né, continuando o desenvolvimento do modelo e fazendo minha primeira verificação, eu quero ver qual perfil plasmático eu vou obter se eu estiver com esse fármaco em um comprimido de sistema de liberação imediata. Então, eu consigo, né, a partir disso, poder predizer como é que seria o comportamento. Se eu não conhecesse, se eu não tivesse nenhuma informação, se fosse um produto novo, você já poderia aí estar inferindo como seria o comportamento em vivo dessa nova forma farmacêutica. No caso, como já existe, né, forma farmacêutica para esse IFA aí, de sistema de liberação imediata, a gente vai aproveitar para confrontar o modelo e ver se o modelo está atendendo, né, tem um grau de aceitabilidade. Para isso, a gente usa aqui o erro predito, né, que está no guia de 1997, guia de correlação vivo in vitro do FDA, onde lá ele descreve, né, um erro predito aí de inferior a 10% seria adequado seria aceitável o seu estudo. Isso também está, além desse guia, eu vou apresentar no final, eu vou mostrar alguns guias que tem do FDA que falam sobre isso. Então, a gente pode ver que os resultados de CEMAX, observado e predito, eles estão bem próximos, então mostra que o modelo realmente responde a outra forma farmacêutica, no caso. Então, o modelo está bem robusto para isso. Aqui, então, a partir daí, a gente já pode começar a trabalhar com o meu sistema de liberação modificada, a fazer o refinamento desse modelo, né? Lembrando que, assim, eu não coloquei ainda os perfis de dissolução. Estou somente montando o modelo de acordo com as características do fármaco, com as propriedades físico-químicas e com as opções que tem no próprio software, né? Como de liberação imediata, você tem alguns modelos matemáticos, né, de dissolução e você tem outras opções de forma farmacêutica, né? De liberação retardada, de liberação modificada, você pode colocar tudo isso no software. Então, aqui a gente já obteve aqui bons dados, mas eu vejo que o meu Tmax está um pouco deslocado, né, em relação aos dados reais, aos dados em vivo de literatura. Sendo assim, agora eu vou incorporar o teste de dissolução. Por isso que eu falei que é legal você montar um modelo, porque agora eu vou ver o impacto dessa dissolução naquele meu modelo, né? Eu encontrei uma correlação ali entre o observado e o predito de um R ao quadrado de 0,92, é uma boa correlação, e agora eu vou começar a colocar os meus perfis de dissolução. Então, eu tenho aqui o meu referência, o vermelhinho, e as minhas fórmulas com aquelas alterações de matrizes que eu tenho no meu desenvolvimento. Sendo assim, a gente colocou o perfil de dissolução do medicamento referência, e aí vocês podem ver que já mudou um pouco daquele perfil plasmático simulado que eu tinha antes, né? Ele estava um pouco deslocado, então ele já ficou um pouco mais centralizado, ou seja, a minha dissolução ela tem impacto, né, no perfil plasmático do meu produto. Então, após montar o modelo e aplicando agora a dissolução, eu consegui até uma correlação muito maior. A partir do modelo do medicamento referência, né, que eu considerei esse como medicamento referência, eu agora vou montar outros modelos, né, vou copiar esses modelos e aplicar os outros perfis de dissolução e fazer a bioequivalência virtual, que vai levar em consideração a variabilidade, né, individual, a variabilidade fisiológica, e aí eu vou fazer um crossover, que é como se faz um estudo de bioequivalência.
pegando aquelas formulações, né, a formulação lá que a gente nomeou, de acordo com os perfis, a gente vê que é, 3 formulações falharam os resultados de bioequivalência. É, é bem intuitivo, né, o software, porque quando fica uma janelinha vermelhinha aqui em cima, ele quer dizer que reprovou. E quando fica verdinho, quer dizer que ele está aprovado. Então, a partir daí, a gente já começou a saber quais formulações. Então, a formulação 29 e 30 são as formulações mais promissoras para ir para o estudo de bioequivalência. As outras formulações não são adequadas, mas vamos ver os resultados até para a gente entender, né, um pouco quanto longe, quanto perto, quanto na faixa, né, no range permitido pela Anvisa e pelas demais agências, que é o range de 80 a 125, com 90% de intervalo de confiança para considerar um produto bioequivalente. Então, vocês vejam que a fórmula 26, que deu negativo, ela teve desvio aqui, né, deu mais baixo na área sobre a curva. A fórmula 27, que está liberando mais, ela acabou tendo um perfil, né, os limites superiores estão fora da faixa de 80 a 125. E a formulação 29 apresentou aí uma razão de 88, né, com o limite inferior a 80. E a fórmula 30, ela apresentou uma razão de 105, né, mais centralizada. Então, se a gente for escolher, né, por isso que é interessante, é importante e é muito legal usar a modelagem, porque a gente consegue refinar, já escolher e ver que a fórmula 30 é a mais promissora. Lógico que agora a gente vai ver, né, toda questão de formulação dos recipientes, se fazem sentido, questão de processo, mas aqui a gente já consegue definir a melhor formulação para enviar para o estudo de bioequivalência, agora pivotal, em vivo. E aí, consequentemente, a gente aqui pegando os perfis de dissolução, a fórmula 29, ela ficou aqui, que é a que passou, ela está mais próxima aí da linha vermelha do referência, a gente vê que faz sentido, né, os resultados que a gente encontrou. E aí, consequentemente, a gente consegue definir uma especificação. Então, eu consigo colocar uma especificação aí de 8 horas entre 50% e 65%, de 12 horas, as especificações do meio, aquela que, né, conforme até o guia fala, que representam já a metade da liberação do fármaco, ao último ponto, né, que é garantir que libere mais que 85%, e garantir também que a gente não tenha uma dose dumping, aí um excesso de liberação no inicial. Então, olha quantas coisas a gente conseguiu fazer a partir desse modelo. A gente definiu formulação, e definimos uma especificação segura para o produto, né? Infelizmente, esse eu ainda não consegui receber a tempo os resultados em vivo, porque a gente poderia confrontar com os resultados em vivo para a gente poder mostrar que o sucesso que a gente teve. Mas eu vou poder falar um pouco no próximo estudo de caso, porque esse estudo de caso eu tenho resultados em vivo. Então, esse aqui o objetivo era fazer um desenvolvimento, né, do perfil das condições de dissolução, então usando todo o approach aí de verificação de solubilidade, escolha do meio, escolha de aparato, escolha de rotação, tudo que está naquele, né, no guia 14, toda aquela recomendação para a escolha das melhores condições de dissolução, para depois fazer a comprovação do poder discriminativo do método usando uma fórmula com alterações de atributos de qualidade, atributos críticos de qualidade, né? Então, aqui a gente fez algumas alterações, então as condições definidas, depois de toda aquela avaliação de rotação, avaliação de meio, volume, a gente chegou nessas condições. A partir dessas condições, foram manipuladas o que a gente pode chamar de lote modificado, lote problema. Então, a gente rodou o perfil
E aí a gente tem aqui o lote problema liberando mais, né? Liberando mais do que o nosso perfil-alvo. A modelagem, nesse caso, ele seguiu um pouquinho diferente. Ele utiliza as mesmas informações, né? Que a gente montou para o primeiro caso, montar no segundo. Pegamos inicialmente dados de literatura, colocamos nossos dados, tanto predito como os dados experimentais, para montar o modelo. A única diferença é que para esse modelo eu não encontrei dados de endovenoso ou dados de uma solução oral para poder começar a montar o modelo. Felizmente, para isso só tinha dados do próprio produto, né, de liberação, que a gente extraiu desse artigo. Então, eu só tinha essa concentração plasmática e a gente acabei trabalhando em cima dela para desenvolver o modelo. Então, montei aqui o modelo, né? E aí, claro, como eu não tenho alguns dados, como eu falei dos dados endovenosos, que a gente já obtém o clearance, o volume de distribuição, eu tive que procurar, né, e tentar comparar aqui os valores observados e preditos de clearance e de volume de distribuição, assim como meia-vida, para tentar obter uma boa correlação aqui entre o observado e o predito. Né? Fazendo CEMAX aqui do erro predito, a gente obteve aqui um valor um pouquinho não, alto, né, de 10% aí, então ainda precisaria de alguns ajustes para esse modelo. Colocando aqui na próxima tela, fazendo aí a primeira verificação do modelo, então tive aqui os valores observados e preditos. Como é que eu fiz essa verificação? Essa verificação eu peguei um outro artigo de um outro autor, né, no caso foi do Cornicle, ele também trabalhou com esse fármaco no mesmo sistema de liberação. Então eu fui comparar com os dados, só que com um número de voluntários um pouco menor. Então eu fui pegar essas informações, né, esses dados, para ver se meu modelo estava respondendo aí também a um outro estudo. Então, o erro predito, a gente pode ver aí de 17%, considerado alto, né? Não atenderia os critérios, porque também o erro predito, ele leva em consideração a diferença absoluta, né, entre o valor predito e o valor observado, sem considerar as incertezas dos dados, né? Como eu falei, esse aqui tinha menos voluntário. Então, ele não vai levar em consideração o estudo clínico, a quantidade de participantes, o estudo e variabilidade intra e intersujeito. Então, para tentar avaliar um pouco melhor, eu utilizei o critério de sucesso, que é descrito no artigo de Abdul Jalil, onde ele leva em consideração toda essa variabilidade do estudo, dos dados, né? E eu consegui ver ali que a minha razão, né, a razão predito e observado, até estavam dentro desses critérios, né? Porque como ele leva em consideração a variação do estudo, a gente consegue criar um range, né? Isso é uma abordagem alternativa, mas mais para estar avaliando aí o meu modelo e tentando ver o que melhor eu preciso fazer ainda para melhorar esse modelo. Então, eu fiz aí uma segunda verificação. Essa segunda verificação já foi mais interessante, porque foi obtido através dos estudos de bioequivalência, do estudo piloto de bioequivalência. Então, são dados em vivo, são dados reais, são dados obtidos, né, da própria empresa. Então, a gente aqui viu que os valores de CEMAX, né, eles atendem até a questão da porcentagem, aí do critério de aceitação do erro predito, então deu muito próximo. E a gente, né, por ter os dados em vivo, eu tenho os dados tanto do referência quanto da amostra teste. E a gente pôde ver que tinha uma boa correlação, porém, a área sobre a curva ainda estava um pouco diferente do observado. E é o que a gente pode ver, que a gente viu, se a gente olhar lá o gráfico novamente, ele, né, tem uma diferença
na fase de eliminação. Mas, o que a gente acabou utilizando? No software, tem um módulo chamado Parameter Sensitive Analysis, o PSA, onde lá você pode colocar você pode colocar lá, né, clicar lá no software e tentar ver quais são os parâmetros que são críticos, né? Então a gente conseguiu ver que os parâmetros críticos para aquela área sobre a curva era realmente essa questão do clearance, né? Então precisava ter um aumento desse clearance para me, né, aumentar a eliminação e, consequentemente, aumentar a minha área sobre a curva. Então, a partir disso, a gente a partir desses parameters sensitive analysis no PSA, me deu essas informações, me deu a informação também da fração extraída no intestino, e aí eu consigo, diante disso, eu posso tentar otimizar, que também tem no software o módulo de otimização, para poder ter uma melhor correlação dos meus dados. Então, fazendo isso, opa, passou. Fazendo isso, a gente obteve aqui, agora como falei com os dados em vivo, então eu tenho até a variação dos indivíduos participantes do estudo. Então eu tenho mais informações desse em vivo. E fazendo esse pequeno ajuste, eu obtive aí uma área sobre a curva, aumentou um pouquinho, melhorou aqui, no final, né, a partir do CMAX, e meus dados ficaram muito mais robustos, então muito mais atendendo aí o critério de erro de predição, e são dados reais, né, que me ajudaram aí, né, nessa simulação. Então agora vou colocar o perfil de dissolução, e aí com o perfil de dissolução do medicamento, teste, referência e do meu lote problema, eu vou fazer aí as determinações de bioequivalência. Então, eu já tenho o resultado em vivo de bioequivalência, da amostra teste e da amostra e do referência. Agora eu tenho os resultados de bioequivalência virtual, onde que eu posso confrontar os dados obtidos, né? E a gente pode ver que eu tive, no estudo em vivo, uma razão de 104% para o CMAX e 102% para a área sobre a curva. Aqui ficou tudo próximo de 101,3, pouca variação, mas muito próximo dos resultados obtidos, cerca de 2,5%, 1% de diferença de um estudo real. Então, assim, o modelo está muito bom e dá para se aplicar ele. E aí é um modelo que a gente já pode, né? Tudo bem que né, não temos ainda um guia pela Anvisa, estamos aguardando aí, né, algumas diretrizes para que a gente possa estar utilizando, mas aqui a gente já tem alguns dados para futuras alterações pós-registro, de poder avaliar qual é o impacto, né, dessa alteração pós-registro, já que temos dados aqui de simulação e poder fazer essas simulações para ver quais seriam, então, esses impactos. E aí, por fim, a gente acabou colocando o lote problema, que tem alterações, para verificar qual seria o impacto virtualmente. E virtualmente teve impacto. Lógico que, assim, a gente comprovar o poder discriminativo do método, né? Essa é uma das abordagens que tem. A gente não tem como administrar essa fórmula alterada, não seria nem ético, nem aceitável a gente fazer um estudo em vivo. Então, por isso que é interessante a modelagem e simulação, porque você pode provar de forma in silico qual seria o comportamento e se realmente aquelas alterações que você fez realmente vai ter impacto em vivo. E no caso, a gente viu que para esse produto teria impacto, sim, as alterações que a gente fez e conseguimos também demonstrar que o método possui poder discriminativo. E com isso, né, com base naquele perfil, a gente consegue aí determinar uma especificação, um espaço seguro para o nosso perfil de dissolução. Então, a gente conseguiu determinar aí as faixas que reprovam o lote modificado, e dessa forma a gente tem certeza que os ranges escolhidos são capazes de reprovar
esse produto, né? Então, produtos que seriam que teriam potencial de bioinequivalência, né? Então, esse é o segundo estudo de caso. A ideia era mostrar um pouco para vocês dessa experiência. E aqui, né, tudo que eu me baseei na apresentação, e é como eu faço os modelos aqui, são baseados nos guias, né, do FDA, do EMA, da OECD, e, como eu falei, a questão de fluxo de trabalho, né, que tem nos próprios guias, que por isso que é importante ter aí um fluxo de trabalho para você melhor relacionar, melhor colocar suas ideias e conseguir montar aí passo a passo, tá bom? Aqui um pouquinho da equipe, agradecer aí a Cláudia Catalã, a diretora, ao pessoal aí, o Everton, Bruno, o Rafael, o pessoal que, né, são farmacotécnicos, estão aí desenvolvendo a formulação. Maria Francesca, trabalha aí na parte de pesquisa clínica, então também colabora aí com os dados clínicos em vivo. Professor Marcelo, que foi meu orientador no mestrado, professor André, que também tem o contato, e o meu time, Bárbara, Berlânia, Camila, Gleber, Manuel, pessoal que trabalhou comigo, tem pessoal que já passou por mim, pela equipe agora, e agradecer também a Simulations Plus pela oportunidade, ao ICF, a todos que estão interessados aí em modelagem e simulação, que a ideia é ter essa contribuição, poder contribuir com vocês e aumentar esse nível de discussão aí. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Agradecido pela brilhante apresentação. Acho que enriqueceu bastante. Então, vamos começar com algumas perguntas. Infelizmente, devido ao tempo, eu não vou conseguir passar por todas as perguntas, mas vou pegar algumas e aquelas que não consegui responder hoje na live, eu vou passar para o Eduardo e nós vamos estar retornando para as pessoas que perguntaram. A primeira pergunta do Marcelo Davancio, ele te agradece pela excelente palestra. E a pergunta dele é se você já passou por situações em que os dados de concentrações plasmáticas do referência varia muito entre o produto que é comercializado no país e aquele que foi utilizado para a montagem no modelo da literatura. Olha, eu não tive ainda uma experiência dessa de concentração plasmática, está variando bastante. Já tive, na verdade, ao contrário, já tive experiência. Está falhando aqui, Frederico. Sim, eu acho que o Eduardo, a conexão dele A falhou um gente pouco. aí. Falhou? Falhou. Vocês Você estão me poderia ouvindo? repetir, por gentileza, Eduardo? Tá, Acho que perdeu. acho que deu uma instabilidade aqui. Como eu estava falando, eu nunca tive experiência com fármaco, com referência, está variando aí muitos os dados de concentração plasmática. Não sei se seria já dessa concentração plasmática de um medicamento de administração oral ou se você estaria falando de endovenoso. Mas o que eu tentaria fazer, até para mitigar isso, é pegar todos esses dados, né, tentar aí plotar uma média, né, para ter pelo menos você precisa ter um caminho aí para montar o modelo. Então, de repente, pegando todas essas variações, transformando, modelando isso também, querendo dizer assim, pegar todas essas variações de concentração plasmática, colocar isso como um desvio, né, coeficiente de variação do estudo, e você colocar no modelo para tentar te dar um direcionamento. Eu acho que eu faria assim, caso encontrasse um caso desse. Também acho que eu faria o mesmo, Eduardo. Eu já passei por um problema semelhante e eu vejo isso ser mais comum naqueles fármacos onde a fenotipagem das enzimas de metabolismo está presente em populações com etnias diferentes, principalmente quando se falando da enzima da CYP2D6, né, que a gente sabe que tem fenotipagem, aí quando você vai desenhar o estudo clínico e recrutar os pacientes, talvez você pegue um paciente que tem o alelo
de metabolismo rápido, depois você pega um outro já que tem um metabolismo lento, e aí quando você vai comparar estudos diferentes em diferentes países, aí você acaba tendo essa variabilidade maior entre os estudos. Legal. A outra pergunta é da Letícia Baldrone Nogueira. Eduardo, boa noite. Primeiramente, excelente apresentação. Meus parabéns. Sobre o segundo estudo de caso, o método tem correlação in vivo, in vitro? Se sim, seria possível comprovar o poder discriminativo do método com simulações das liberações e qual o máximo e o mínimo possível para atender os critérios de bioequivalência? Vou começar de trás para frente, né? Os critérios de bioequivalência seriam a faixa de 80 a 125%, né? Pegando a razão e os limites inferior e superior. Para fazer uma correlação em vivo vitro, propriamente dito, como deve ser feito, aí eu teria que ter três formulações, né? Uma formulação liberando mais, uma mediana e uma mais baixa, e ter esses dados em vivo, né? No caso desse estudo, eu não tenho essas formulações. Então, o que eu posso chamar é que eu tenho uma relação em vivo vitro. Eu tenho um IV e IVR. Então, eu consigo fazer essa relação, mas eu não tenho essa correlação como os guias pedem de ter essas formulações. Mas eu acredito, a opinião minha, que eu tendo um modelo desse, eu tenho os estudos em vivo, ele já pode me ajudar para pleitear algum tipo de alteração. Obrigado. Aqui temos uma pergunta, infelizmente anônima. Eduardo, você já até tocou um pouco nisso. Quais os guias que você usa para seguir na sua validação e desenvolvimento dos seus modelos PBPK? Os guias que eu uso os guias do FDA. Eu não vou me recordar o ano, mas acho que é de 2020. São os dois que eu pus na minha apresentação final. Tem dois guias, né, do FDA. Tem o do EMA também que fala, e um pouquinho, assim, a forma de descrever essa validação, caso a ideia seja mandar para um dossiê, eu recomendo aquele da OECD, que ele tem informações, ele fala como você fazer essa validação, como colocar esses dados, né, como reportar esses dados para compor um dossiê. E outra coisa que a gente consegue olhar também não digo a validação, mas dentro do dossiê do FDA, tem vários estudos utilizando modelagem e simulação, que não estão totalmente abertos a algumas informações, mas você consegue tirar algumas informações de lá. Saindo um pouquinho do PBPK, tem até alguns estudos que têm até a correlação vivo-vitro de 3 doses, com todas as informações abertas. Então, dá para se retirar informações de vários lugares. Obrigado, Eduardo. Temos mais duas perguntas, acho que nós temos tempo. Essa vem do Rodrigo Berdel, do Chile. Ele está falando do Chile. Qual você acha a maior dificuldade da modelagem? No mesmo, quanto tempo demora para fazer o modelo até poder utilizá-lo? Ó, na minha opinião, o maior desafio da modelagem é enzimas e transportadores. Esse eu acho que é o maior desafio para você. Fazer os modelos compartimentais, de certo modo, é um pouco mais tranquilo. Fazer um full PBPK, utilizando as enzimas, transportadores, aí é um desafio um pouquinho maior, porque você precisa ir atrás de informações in vitro das células, de clearance intrínseco, de todas as informações para conseguir alimentar o modelo. Então, esse é um desafio e até algo que eu estou estudando e tentando me aprofundar mais, que acho que é o grande desafio da modelagem enzima e transportador. Temos tempo para mais uma pergunta. Eduardo, é, como você ajusta as variabilidades na sua população virtual para atingir os critérios de IOV? Eu ajusto os critérios, eu coloco
software é muito intuitivo, né? Ele tem lá já, eu acabo colocando o default do software. Ele tem já, né, as variações, ele pode até falar melhor do que eu. Ele já tem, quando você cria uma população, ele já cria ali automaticamente as variações de trânsito de trato gastrointestinal, pH, a parte fisiológica. Então, eu considero, como eu estou trabalhando com meu foco é bioequivalência de genérico, eu aceito as variações que tem ali. Caso eu fosse trabalhar com é, pacientes ou que tenham alguma doença, algum foco específico, aí talvez eu alteraria ali, faria alguma variação em algum órgão específico. Só complementando, também eu começo sempre a trabalhar com as variabilidades default do software, tá? Mas sempre é importante, é baseado no estudo de sensibilidade do PSA, ver quais os parâmetros fisiológicos ou do seu fármaco mais imputa variabilidade no seu modelo. Aí você pode trabalhar neles. Todos os parâmetros que nós temos dentro do GastroPlus são parâmetros que nós buscamos na literatura, tá? Alguns deles nós não temos os valores, porque não existe dado para isso. E vale mencionar que, recentemente, a Simulation Plus aprovou um projeto junto do FDA e nos próximos 2 anos nós estaremos trabalhando para aprimorar a parte de bioequivalência virtual do GastroPlus. Então, muitas novidades serão aparecendo em questão de variabilidade, em questão de desenvolvimento do workflow, quais são as etapas que devem ser feitas, as mais promissoras, para se atingir uma bioequivalência virtual usando o GastroPlus. Então, as perguntas que estão aqui ainda no chat, não vai dar tempo de responder agora, mas estarei passando para o Eduardo. Novamente, eu agradeço imensamente o Eduardo por seu tempo, por ter vindo aqui essa noite, demonstrando seu conhecimento e nos ajudando a entender um pouquinho melhor a modelagem. Novamente, muito obrigado ao Leonardo, a Laura, ao pessoal do ICF, que está sempre contribuindo com a Simulation Plus. Desejo vocês uma boa noite. Leonardo, se você tiver algumas palavrinhas para encerrar a noite. Sim, obrigado. Parabéns, Frederico, pela excelente moderação. Eduardo, que palestra sensacional. Aprendi muito. E só uma perguntinha, 1 minuto. Como é que a Anvisa, apesar da Anvisa ainda não ter soltado o guia, né? Porque eles estão com um grupo de discussão, essas alterações de dissolução do quê? Eles têm já aceitado? Eles perguntam? Eles mandam alguma exigência? Como é que está esse E, ponto? Então, até esse segundo caso, se eles estiverem me ouvindo, eu mandei o dossiê com, com essas informações para ele, descrevendo tudo. Aí eu estou aguardando uma resposta. Até eu mandei como informativo, porque é só um complemento da comprovação do poder discriminativo do método, porque, querendo ou não, eu já mostrei que o método é discriminativo, mas agora eu estou Sim. mostrando qual seria o impacto em vivo. Então, eu estou mandando, de certa forma, informativo para ter essa devolutiva da Anvisa, para ver o que eles estão entendendo e o que eles gostariam de perguntar para que eu colocasse no próximo dossiê que eu fosse enviar com informações de simulação. Bom, muito obrigado. Eu agradeço novamente ao Eduardo Nabais, ao Frederico. Qualquer dúvida que vocês tenham, nós estamos totalmente à disposição, tanto no ICF quanto o próprio Frederico e o pessoal da GastroPlus, Simulations Plus. Agradeço novamente e desejo boa noite, então, a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, até mais, Eduardo. Tchau, tchau.